Concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, raciocínio lógico e estatística. Na aula de hoje, galera, dando continuidade ao nosso curso de estatística, vamos falar sobre a parte prática, né? Sobre a parte prática da negação da proposição se e somente se e da proposição ou. Então, nós vimos na aula anterior a parte teórica, né, que faz referência a essas duas proposições, se, somente se e ou. Como que se faz a negação delas. Então, existe uma regrinha prática e demos alguns exemplos. Agora, nós vamos colocar em prática aqueles conceitos que foram estabelecidos e verificar até que ponto está a nossa aprendizagem, beleza? Então, recomendo a você que, se acaso não assistiu a aulinha anterior, então assista a aula anterior, negação da preposição se, somente se, e negação da proposição composta ou, ligada pelo conectivo ou. Aí, depois você assiste essa aula, que é a aula de exercícios. Tranquilo? Vem comigo então, galera, vamos dar aí o pontapé inicial para resolvermos, então, exercícios sobre negação de uma proposição. Ou se, somente se. Beleza? Então, nosso primeiro desafio é o seguinte. Então, eu tenho aqui exercício 1. O que eu tenho aqui no exercício 1? MPU, Técnico da Informação e Comunicação, Banca CESP 2013. Temos o seguinte aqui. Ao comentar a respeito da instabilidade cambial de determinado país, um jornalista fez a seguinte colocação: ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Acerca desse comentário, que constitui uma disjunção exclusiva, julgue o item seguinte. A negação da colocação do jornalista é equivalente a: cai o ministro da Fazenda, se e somente se cai o dólar. Beleza? Então, eu tenho a seguinte frase aqui. Cai o ministro, ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Bom, vamos estabelecer aqui uma forma de nós resolvermos isso. Meu conselho para vocês é o seguinte. Dê uma pausa no vídeo, tenta fazer a questão, só depois você dá continuidade para verificar o gabarito e o comentário que nós vamos fazer sobre essa questão. É muito importante que você coloque agora em julgamento o seu conhecimento. Então, coloque em prática, tente você encontrar uma solução. Só depois você acompanha a nossa análise, beleza? Então, galera, vamos lá. Bom, eu tenho a frase aqui: ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Então, a nossa frase é essa aqui, galera. Ó. Ou cai o ministro da Fazenda, ou cai o dólar. Beleza? Então, essa é a nossa frase. Galera, o conectivo ou, para negarmos, é muito simples. Então, você precisa memorizar isso. Para negar o conectivo ou, basta substituirmos ele pelo conectivo se e somente se. E eu mostrei na aula anterior o porquê disso. Porque o conectivo ou e o conectivo se e somente se têm valores lógicos opostos. Ou seja, quando um é verdadeiro, o outro é falso. Quando um é falso, o outro é verdadeiro. E quando nós fazemos referência à negação de uma proposição, o que é negar uma proposição? É alterar o seu valor lógico. Portanto, como o oposto do ou é o se e somente se, então, para negar o ou, basta eu substituí-lo por si e somente si. Mas tomem cuidado. Eu substituo só o conectivo. Eu não mudo o valor lógico da proposição composta. Ok? Eu tenho uma proposição composta,
ligada pelo conectivo ou. Então, como é uma proposição composta, ela vai conter ou duas proposições simples ou proposições compostas antecedentes e consequentes. Enfim, são várias formas de nós mostrarmos uma proposição composta. Em tese, basicamente, ela possui duas proposições simples. Então, trocar o conectivo não implica em mudar o valor lógico da proposição simples. Se ela está na afirmativa, ela continua na afirmativa. Se ela está na negativa, ela continua na negativa. Aí você diz, professor, como assim? Não entendi. O que eu quero dizer para você é o que nós vamos trocar, só isso aqui, ó. O conectivo ou, tá? O conectivo ou, que é esse carinha aqui, e esse carinha aqui, pelo conectivo se e somente se. Essa frase, cai o ministro da Fazenda e cai o dólar, que são proposições simples, presentes nessa proposição composta, elas não sofrerão nenhuma alteração. Professor, mas pode haver assim alguma mudança na forma de expressar ela? Isso pode acontecer, principalmente no tempo do verbo. Pode ser que apareça um tempo verbal diferente, mas galera, isso não altera a questão. Pode-se mudar o tempo do verbo? Pode, e vai aparecer em diversas situações essa mudança, tá? O que não pode ser mudado é o sentido. Se aquela frase fazia referência de forma afirmativa, ela tem que continuar afirmativa. Se ela for negativa, ela tem que continuar negativa. Isso não muda. Tranquilo? Belezinha? Então, como que vai ficar a minha frase aqui? Cai o ministro. Então, essa parte eu não mudo. Cai o ministro da Fazenda. Agora sim, eu vou colocar o conectivo se e somente se cai o dólar. Cai o dólar. Então, está aqui, ó. O que aconteceu? Eu neguei a proposição de cima, trocando simplesmente o conectivo ou pelo conectivo se e somente se. Então, é muito básico. Guardem isso. Para negar uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, basta substituir o ou pelo conectivo se e somente se. Sem alterar o valor lógico das proposições que estiverem presentes nesta proposição composta. Eu não altero o valor lógico delas. Por isso que cai o ministro da Fazenda, continuou, cai o ministro da Fazenda, cai o dólar, continuou, cai o dólar. Eu não mudo. Beleza? Tranquilinho? Então, essa é a resposta correta. Bom, vamos lá verificar se, diante daquilo que foi exposto como alternativa, a gente sabe que a Banca CESP tem esse recurso, né? Ela nos dá uma afirmativa e pede para nós julgarmos se é certo ou errado. Então, voltando aqui na questão, ele diz, cai o ministro da Fazenda se e somente se cai o dólar. Então, essa questão ela está certa, correta. Belezinha? Tranquilo? De boa, né, professor? Essa está tranquila. E, galera, não fique assustado. Apesar de não ser muito recorrente a cobrança desse conectivo, mas geralmente quando ele aparece em questões assim, é muito fácil de você resolver. É só você lembrar dessa regra aí. Segundo desafio nosso, o que nós temos aqui? Tribunal de Contas Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, Oficial de Controle Externo, CESP 2013. Com base na proposição P, quem é a proposição P? É isso aqui que vem agora, ó. Quando o cliente vai ao banco solicitar um empréstimo, ou ele aceita as regras ditadas pelo banco, ou ele não obtém o dinheiro. Julgue os itens que se seguem. A negação da proposição. Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro, é logicamente equivalente a
o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, se e somente se o cliente não obtém o dinheiro. Beleza? Bom, então vamos fazer esse julgamento. Ele está dizendo o seguinte, tá? Vamos fazer um resuminho aqui. Ele falou que ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco ou o cliente não obtém o dinheiro. Dê uma pausa, tente fazer, na sequência acompanhe a solução que nós vamos dar. Beleza? Ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou o cliente não obtém o dinheiro. Então, eu tenho uma proposição composta ligada pelo conectivo ou. Então, ele está dizendo, cliente aceita as regras ditadas pelo banco, as regras do banco, ou não obtém o dinheiro, ok? Tá abreviado aqui só para... Então, ele falou que ou o cliente aceita as regras ditadas pelo banco, ou não obtém o dinheiro. Então, estou diante de uma proposição composta, ligada pelo conectivo ou. Você verificou isso? Cara, simples. Troca-se o ou pelo se e somente se. Então, como que vai ficar? O cliente aceita as regras ditadas pelo banco se e somente se não obtém o dinheiro. Não obtém o dinheiro. Então, observem que o que eu fiz? Só troquei o conectivo ou pelo conectivo se e somente se. A primeira proposição aqui, cliente aceita regras ditadas pelo banco. O cliente aceita regras ditadas pelo banco. Não mudou nada. Na segunda parte, não obtém o dinheiro. Não obtém o dinheiro. Então, observem que o se e somente se é o divisor de águas. Então, eu vou ter uma proposição antes dele e vou ter uma proposição depois, uma antecedente e uma... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial, você aí que está assistindo esse vídeo no YouTube. Esse vídeo é um vídeo promocional, é um vídeo de divulgação do nosso trabalho, que nós aqui da La Concurso montamos um curso super competitivo para você, um curso que eu tenho certeza absoluta que se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, e principalmente você cumprir seu dever de casa, você cumprir o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, eu tenho certeza que você ficará super competitivo. O nosso curso online é super competitivo para a GPEM 2019, 120 dias de prazo de acesso. Durante esse prazo, você pode assistir quantas vezes quiser, na hora que desejar. Toda a aula acompanha um material PDF por apenas 10 parcelas de R$30. É isso mesmo, R$1 por dia você terá a chance aí de ser aprovado no concurso. Ó, papo reto, melhor custo-benefício do mercado. Meus amigos, minhas amigas, interessou? Clique aqui embaixo, tem um link, espero vocês. Tchau. Clique lá.